Fala aí, galera, beleza? Bom, começando o programa, pô, de sempre, né? Vai lá, dá um like, se gostar, compartilha, mas não deixa de se inscrever. Se inscrever é o principal, porque você vai ficar por dentro de tudo que acontece no canal, porra, e você vai ter oportunidade de conhecer diversos assuntos. Pô, vai lá, dá uma força pra gente lá. Conto com vocês, tá bom? E hoje, cara, eu tenho a honra, pô, assim, a honra, literalmente falando, de entrevistar uma pessoa que eu sempre admirei muito e que sempre esteve muito próximo de pessoas muito chegadas a mim e que eu até achei que, pô, não fosse ter essa oportunidade. Hoje fico aqui na mesa aqui, batendo um papo aqui com o Dr. Marcos Reimão, pô, delegado de polícia, porra, fera braba, cara, meu irmão, pô, eu falo em lendas, né? Dr. Reimão é uma lenda na polícia carioca aí. E vocês, quem não conhece, se tiverem oportunidade, deem uma olhada aí no que ele fez pela população, pelos cidadãos e a postura dele diante disso como policial. Vamos começar do começo? Porque além do Dr. Reimão, né, ter se tornado delegado, ele tem uma história aí, digamos, acadêmica, profissional, né? Porque ele é um grande nadador, até hoje, né, doutor Reimão? Você guarda a vida, a base é ser nadador, né? Tem que saber nadar. Você nada até hoje, né? Nado, diariamente. Então. Eu tenho uma afinidade muito grande com o mar, pelo fato de eu ter sido guarda-vida, gostar de pegar onda e tal, gostar da pescaria, da natureza. Então, eu sempre gostei muito do mar. E até hoje? Até hoje, é a minha cachaça, é o mar. É a minha paixão, né? Tem um barquinho humilde, né? Uma baleeira, que de vez em quando eu estou ali pescando um peixinho. E por onde você vai? Vou ali pela Zona Sul mesmo, ali, Flamengo, saio pela Boca da Barra, ali para Praia Vermelha, Copacabana, Cagarras. Isso é cria da Zona Sul, né? Sou cria do Flamengo. Do Flamengo. Flamengo, é. Eu dos dias de semana no Flamengo e no final de semana na Baixada. Onde eu aprendi a soltar pipa, jogar bola de gude. Isso não tem na Zona Sul, né? Raiz, né? Então, na Zona Sul não tem isso. Pô, essa história eu sei bem, né? Pô, eu sou do Bronx. Então, eu falo sobre essa história do Dr. Reimão porque no episódio 01, o cara que senta à mesa conosco, até foi uma homenagem que eu fiz de infância até, por adoração e tal, e que é o Magalhães, que talvez vocês que estejam inscritos já devam ter assistido, e eu acompanhei um pouco de longinho, assim, ouvindo as histórias do Dr. Reimão e criei por ele uma admiração muito grande pelo fato das pessoas que, como fala o Magalhães, né, que o ombrearam, né, durante essa jornada de vocês aí, que foi uma jornada muito legal. Eu vou até aqui dar uma citada aqui, uma coisa que eu nunca falei assim, mas o título da coisa são Dias de Luta, Dias de Glória, que foi assim a vida de vocês, né, doutor Reimão? Foi, Na verdade, a gente, quando é jovem, está naquele momento de escolher uma profissão, o curioso é que a gente fica naquela dúvida, né? Pô, mas eu quero ser o que realmente? Aqueles testes de aptidão, né? E tudo mais. Teste vocacional. Então, essas coisas todas. E aí eu comecei a avaliar. Meu falecido pai era garçom. A minha mãe era empregada doméstica. A gente morava num quarto-sala no Flamengo. Então, vida de playboy eu não tive. Mas minha vida sempre foi uma vida de luta. De luta. Estudando com bolsa de estudo, né? Estudando em colégio público. Eu estudei no colégio Ana Frank. E depois fui estudar no colégio acadêmico, que era um colégio que pegava o pessoal que não passava
não conseguia vaga, né, para o colégio militar, e era um colégio dirigido naquela época por militares, por oficiais generais, coronéis e tudo mais. Tinha um ensino muito bom. Eu posso te garantir que eu tive uma boa base ali, além da disciplina, né, que no meu ver é fundamental. Que é fundamental na nossa história. Então, a partir dali, eu comecei a ter uma certa simpatia, né? Porque o jovem, ele tem uma repulsa, né, inicial à polícia, tem medo, tem receio, tem um monte de histórias, né, que você escuta na juventude. E imagina naquela época que a polícia ainda tinha muito prestígio e muita força, né? Aí eu comecei a pensar, não, acho que vou fazer a escola de oficiais da PM, ou vou fazer do bombeiro, não sei ainda. Mas o fato é que eu nesse momento eu não fiz, né? Eu preferi fazer o CPOR, aquela prova do CPOR. Dos oficiais da reserva. Aí fui reprovado, porque me orientaram, tu quer fugir do exército? A malandragem é ficar reprovado na prova do CPOR. E eu não queria, honestamente, eu não queria servir o exército, mas fui acabei que fui designado para servir num quartel eu não sabia que você num quartel, assim, se você tiver um quartel onde a hierarquia, a disciplina digamos assim, muito cobrada, é na PE, na Polícia do Exército. Eu servi lá, fui soldado ali da Barão de Mesquita, 425. Eu sei, meu pai morou naquele prédio em frente de então esquerda. Eu servi ali. E aí eu tive o contato com algumas atividades policiais, né, militares. Porque ali, dando um corte rápido só para... Ali ficava a polícia secreta do exército, né? Ficava o DOI-CODE, ficava um órgão, né, o DOI-CODE é o Departamento de Operações Internas, né, de defesa e operações. Então, CODE era o quê? Eu não lembro agora, era Coordenadoria de Operações e Defesa Interna. Entendeu? Então, aquilo ali tinha uma guarita que ficava exatamente em cima do acesso ao DOI-CODE. Aquele quartel todo ali da Tijuca, ele ainda é, né, uma unidade exemplar do Exército Brasileiro, entendeu? Isso foi justamente para lá. Eu fui para lá. Você quando fazia aquele teste, eles faziam uma separação, né, do pessoal que tinha uma compleição física, né, mais forte, mais alto, eles escolhiam para ir para aquela unidade. Então eu tive contato inicialmente com essa atividade, a hierarquia, a disciplina, novamente na minha vida, e naquele período que antecede a tua apresentação no Exército, é aquele período que o jovem é mais, assim, agitado, mais rebelde e tal. Então, eu posso te garantir que, para mim, foi muito bom ter servido o Exército. Eu tive foi uma escola de verdade. Tive uma direção na minha vida. Eu saí dali do Exército e fui trabalhar como segurança na Sul América Seguros. Aí coloquei paletó e gravata e fui fazer segurança do presidente, que naquela época era o senhor Larragoit, que morava ali na Rui Barbosa. Fazia segurança lá para a presidência e para a diretoria da Sul América no 5º andar, naquele prédio que é tombado, bonitão ali onde tem um shopping hoje e tal. Eu trabalhei ali. Mas aquele negócio de escritório, paletó e gravata, marcar cartão, aquelas coisas... Não tinha nada a ver com... Cara, eu ficava olhando aquilo, eu falei, não, aqui eu tô marcando, tô igual lá no quartel, tô marcando passo, né? Isso aqui não vai me levar a lugar nenhum. Pintou um concurso para guarda-vida e para polícia. E tinha um conhecido meu, que andava lá pelo Flamengo, e ele sempre me falava, pô, Marquinhos, você tem que ser polícia, cara, tu tem um jeito de polícia, a polícia está no teu sangue, faz concurso para a polícia. Eu falei, eu não sei ainda e tal, o que eu vou fazer, mas estava lá aberto o concurso para a polícia e para o bombeiro.
porque o guarda-vida era uma função policial antigamente. E em certo momento no governo Brizola passou a ser uma função de defesa civil. Passou para o bombeiro. Né? Passou para o bombeiro. E abriu concurso para guarda-vida pelo bombeiro, pelo corpo de bombeiro. Então eu era soldado, guarda-vida. Soldado, bombeiro, guarda-vida. Tá, entendi. E na minha época, o corpo de bombeiros, para você entrar no corpo de bombeiros, você fazia um curso na tua formação profissional de combatente de fogo, que é representado por uma tochinha aqui na gola, né? Uhum. É o camarada que é o profissional que tem as técnicas de extinguir incêndio, de fazer salvamento. Fiz esse. Porque o curso de guarda-vida era uma habilidade específica, era um curso à parte, que era o curso de salvamento do mar. Então a QBM, que é a qualificação bombeiro militar, era combatente do fogo. E fazia um curso de especialização de guarda-vida. Hoje a coisa mudou. Você tem uma qualificação bombeiro militar exclusiva para guarda-vida, que eu acho que é o mais adequado e o certo. Né? O corpo de bombeiros cresceu muito, melhorou muito, está muito, muito bom o serviço. Então, cara, a minha vida toda, ela foi, assim, o início dela, muita hierarquia e muita disciplina, porque eu precisava mesmo disso, né? E calhou de eu entrar no bombeiro, e eu fiz simultaneamente os dois concursos, tanto para o bombeiro quanto para a Polícia Civil, para ser detetive. E passei nos dois. O bombeiro chamou primeiro, eu queria sair lá do paletó e gravata, fui trabalhar de sunga e camiseta, bem melhor, bem né? melhor. Na praia, fui trabalhar no posto 8, em Ipanema, outro visual, outro departamento. Mas salvou muita gente? Muita gente. Como eu te falei, eu fui nadador, joguei polo aquático e com as instruções de guarda-vida, né, eu fui o primeiro colocado na minha turma. Fui o 01, né, o primeiro colocado. Então eu sempre tive muito respeito, muita consideração, muito carinho pela corporação, carinho esse recíproco. Eu sou muito, muito, muito bem recebido. Isso que eu ia falar, porque eu sou uma pessoa muito querida no corpo de bombeiro. Pô, eu tenho grandes amigos, tem o Coronel Marcos Silva, que para mim é um ícone do bombeiro, adoro ele. O cara tem um pai para mim. Na época que eu entrei para o corpo de bombeiros, ele era capitão e foi o responsável pelo meu recrutamento, né? Pela minha formação. Então, ali, legal isso, tomara que ele assista o programa e eu receba esse elogio. Ali eu aprendi o exato significado do que seja ser servidor público. Então, o servidor público, ele está aí para servir o público. O policial nem se fala, né? Porque o bombeiro, por exemplo, ele vai estar em atividade quando ele está lá no quartel e tal. Muitos, até de folga, né? Você sabe disso, que durante essas tragédias, até lá em Petrópolis e outros lugares, os bombeiros que estão de folga, eles se apresentam, isso aí é fato. Porque o lema do bombeiro é vidas alheias e riquezas salvar. Esse é o lema do Corpo de Bombeiros. Entendeu? Então, a gente vê lá essa parte vocacional e eu tenho o maior orgulho, né, de ter sido guarda-vida, né, de ter salvado vidas, né, num mar revolto. É isso que eu ia falar. Numa época que não tinha jet ski, não tinha nem pé de pato quando eu entrei. Que isso? Não. Eu sou um guarda-vida que ganhei um pé de pato quando eu fui delegado. Aí o coronel me chamou, eu vou contar. Então o que acontece? Eu passei em primeiro lugar. Só que eu passei para a polícia também. E eu fiz o curso de recrutamento, fiz tudo, fiz o concurso, o recrutamento, toda aquela parte, e fui lotado lá, fui trabalhar naquela base do posto 6. E ficava ali no posto 8, que era o mais próximo ali, na parte de Ipanema, que era o posto que dava mais salvamento no Rio de Janeiro naquela época. Tinha uma vala lá. Por causa do ônibus de vocês, o 456. Olaria. 456. O Olaria, lembra que parava ali naquela. Ali quase no Arpoador? Mas antes um pouquinho. Naquela rua que chegava perto da escola para o posto mais próximo era o 8, ali onde desembarcava a rapaziada.
Então, por ser um local que ficava muito lotado, muito cheio, era o ponto onde a gente tinha, assim, uma quantidade muito grande de Até afogamentos. porque foi para quebrar as ondas no canto do arpoador, tinha aquela vala do lado. É, né? ali chamavam de Laje do Santo Antônio. É. Então, o que acontece? Aquele local, além de ser um local bom para o guarda-vida que está iniciando, porque ele tinha a oportunidade de aprender bastante, fazer vários salvamentos. Na prática. Só para você ter uma ideia, num carnaval lá, eu e mais 4 guarda-vidas fizemos em torno de 150 salvamentos. Que isso, gente? É surreal. Quando acontece assim, quando o mar ele está numa condição perigosa, né, que independe de estar com a onda alta, muito alta. Eu né, sei porque eu peguei uma. porque as pessoas se aventuram a entrar no mar sem saber nadar. E tem as valas, né, as correntes de retorno. A gente já, eu pegando onda mesmo, eu já salvei muita gente. Exatamente, tinha até um projeto Salva Surf, lembra? Então, cara, ali começou, né? Eu comecei ali, aprender ali. E no dia da formatura, né? Na verdade, deixa eu dar uma palha. Na verdade, eu não salvei muita gente. O que eu fazia? Você dava uma boia, uma coisa flutuante para o cara segurar. Que eu jogava na boia e falava, meu irmão, se acalma, que ou vai chegar alguém, eu vou te empurrar numa onda, tu garra aqui, eu tirava o strap. Você sabe que para salvar um cara na prancha, a coisa mais fácil do mundo. Você tá com a prancha de surf aqui, né? Aí você pede pro afogado segurar assim, ó, na borda dela. Segurou nessa posição. Aqui tá a prancha aqui, ó. A prancha tá aqui. É só você fazer isso, ó. Você virar a prancha assim, ó. Entendeu? Quando você faz isso, ó, quando você vira a prancha, dá uma volta, ele vem exatamente pro meio dela. Você só vira a prancha. Entendeu? Entendi. Botou ela com a quilha pro alto, segurou aqui, a quilha tá aqui. Tu segurou aqui, fez isso, o que vai acontecer? A prancha vai ficar aqui. Aí você só vai girar. Vai meio dar uma catapultada. Vai só girar o corpo da pessoa que está precisando do auxílio, segura aí, escolhe uma onda mais tranquila. Mais tranquilo, que não seja buraco. Vai embora, vai parar lá, né? Vai lá na borda do lado. Arranca o strap. Então o surfista, ele sempre deu muito auxílio. E por conta dessa minha passagem no bombeiro, né, como eu te falei, no dia da formatura, eu até falo isso com uma certa tristeza, né? Porque eu acho que eu tinha que participar disso, né? Até porque eu sou vibrador, eu gosto, eu tenho isso no meu... Eu faço questão de usar meu brevet de guarda-vida, gosto. Mas aí o coronel que estava organizando lá na época me pediu, irmão, não venha na festa, não venha na formatura, porque nós queremos prestigiar o 02. Você saiu, você é o 01, mas você não vai participar, não vai continuar, você não vai continuar na corporação, você fez da corporação um trampolim. Não tem nada a ver, é oportunidade, eu tenho que evoluir. E quando eu saí do bombeiro para ser policial civil, para você ter uma ideia, eu era soldado bombeiro. Então o salário inicial que eu recebia na polícia era equivalente a um salário de um capitão do Corpo de Bombeiros. Como detetive? Então, o salário inicial de um detetive de terceira, que na nossa época foi o concurso que nós fizemos, ele era equivalente ao salário de um capitão do Corpo de Bombeiros. Caramba, nunca Ou seja, imaginei isso. Olha o salto que eu dei de soldado para um salário de capitão. Então, para mim, eu, até pela minha origem humilde, eu não podia perder uma oportunidade disso, né? E já tinha, né? Tinha vontade. O coronel me chamou, tentou. Irmão, tu vai se inscrever no concurso para oficiais, vai fazer SFAL, você é um excelente guarda-vida, você é um grande bombeiro. Falei, não, mas olha, o tempo que vai demorar, são 4 anos de escola, não vai dar, eu vou direto, vou para a polícia. Olha, você vai ser bucha lá, hein? Falei, tudo bem. Se enganou, né? O então capitão Marcos Silva deu uma força. Ele deu uma força. Ele foi o único que deu força, assim, né? Que ajudou. Os outros não gostaram, não. Porque viu o seu crescimento. Ficaram meio chateados comigo. Acharam que eu deveria continuar no bombeiro. E eu fui para a polícia, fui trabalhar na 10ª DP. Naquela época, 1986, como eu já falei, o efetivo da delegacia era de em torno de 160 policiais.
nós tínhamos um delegado titular, um delegado substituto e os 4 plantões completos, mais 4 delegados adjuntos. O substituto, ele eventualmente cobriu umas férias dos adjuntos, adjuntos, e auxiliava, né, substituía o titular nas suas missões quando necessário. Num plantão normal, um plantão de atendimento à população, que é a emergência, né? Vamos fazer uma analogia, a emergência do hospital. Só que na delegacia no hospital são todas as doenças. Na delegacia são as doenças sociais, que você passa a recepcionar e tratar, não é? Os problemas relacionados ao crime, à contravenção, a essa questão. E então no plantão haviam 3 policiais no plantão para atender as partes, 3, 2 escrivães no cartório e um policial na carceragem. Quer dizer, mais o delegado adjunto. Mas isso então, dentro da unidade. Né? Isso fora. Isso ali no plantão de 24 horas. Durante o expediente tinha o resto do pessoal que trabalhava no expediente. Que aí tinha um efetivo. Mas só para atender as ocorrências. Entendeu? Se você for na delegacia hoje e encontrar mais de 2, é complicado. É complicado. Por quê? A polícia, hoje, eu estive na 10ª DP há pouco tempo, tinham 32 policiais. Como é que você vai explicar isso? Ué, peraí, mas a polícia em 1986, com uma realidade populacional bem menor, veja qual a relação policial-população. E hoje você tem a 10ª DP com 30 e tantos policiais. Chutando aqui, hipoteticamente falando, a gente tinha, nessa época, uma população de 150 milhões de habitantes, hoje dobrou, no mínimo. Né? E você reduz a 1/5 o efetivo de uma unidade da Polícia Civil. Ainda assim, com todas essas dificuldades, né, com tudo isso, a polícia faz um belíssimo trabalho, entendeu? Quem trabalha na polícia, quem tem um dia a dia lá, sabe de como é complicado, ainda mais em se tratando de recursos humanos, né? Tá muito carente, não é possível. A Polícia Civil precisa melhorar muito o seu efetivo. Eu se tivesse condição de conversar com o governador, essa seria uma proposta, né, de investimento no profissional, no homem e tecnologia, né, que é o que a polícia precisa. A inteligência, vamos dizer assim, ela está subtendida no investimento no homem, né? Na formação dele, no treinamento dele. Né? Hoje você quase não tem uma política de treinamento. Pra você ter uma ideia, eu atirei, quando eu entrei na polícia, em 1986, eu fui para o stand uma vez. E depois eu só fui pela 2ª vez no stand quando eu fiz o meu concurso de delegado em 1994. E nesse período que você estudou direito para fazer... Sim, aí eu passei no concurso de delegado, fui trabalhar na 10ª DP. Pô, o que o polícia novo quer? Polícia novo? Ele quer trabalhar, ele quer ação, quer aprender, né? Quer aprender. E objetivamente, qual é a maneira mais fácil de você se envolver assim num serviço policial e conseguir aquela tão sonhada ação, né, de tentar ser um herói, tentar ser o grande policial. Vai ser onde? Na rua, né? Na rua. No front. No front, Então me colocaram pela minha compleição física. Pelo seu histórico também, né? Isso nem foi levado em consideração. Isso só foi levado em consideração para a questão de nome, né? Na delegacia, na polícia, todo mundo tem um sobrenome, todo mundo é conhecido por alguma coisa, um apelido e tal. E eu era o bombeiro. Ah, é? Era o bombeiro, Alô, bombeiro, chega aí. O delegado, bombeiro, vem cá. Bombeiro. Eu era o bombeiro. Então, o que acontece? O delegado, logo no início, né, eu tive a felicidade de integrar uma equipe que era uma família. Entendeu? Na família, o tratamento era
Era família. Um policial tratava o outro como irmãozinho. Quando acontecia um problema com um policial no Rio de Janeiro, o Rio parava para... Meu amigo, todo mundo ia para lá, o Rio de Janeiro todo, a polícia toda ia para lá para resolver. Um acidente, uma troca de tiros, uma situação, algum conflito. Aquilo, eu achava aquilo máximo na época. Mas esse corporativismo, ele foi combatido durante muito tempo. E hoje você não tem mais isso, como era, né, nesse momento. E eu até falo isso muito com muitos colegas, né, outros delegados, eu falo, a gente tem que resgatar o corporativismo. Todas as profissões, elas são assim, porque a nossa acabou com isso. Eu acho Mas que o senhor formou grandes equipes, né? Sim. Eu não formei, né? Na verdade, eu fui o delegado que naquele momento, entendeu? As circunstâncias de necessidade e o meu perfil, né, indicavam que eu assumisse uma certa unidade. E durante a minha trajetória até delegado, né, como tira, o meu concurso para delegado, meu início como delegado foi na pior delegacia, ou seja, uma delegacia que dava mais problema, ninguém queria ir para lá, porque era a guerra do E com o Orlando Jogador, que era a 21ª delegacia. Bom sucesso. Onde eu comecei logo na guerra. Não tem história. Aí foi quando eu conheci o Magalhães e o Luiz. Nós nos conhecemos ali. Nós tivemos um contato, né, anterior, através de um amigo em comum. Num determinado momento eu fazia segurança numa farmácia quando eu era tira, para complementar a minha renda. Eu fazia lá um biquinho, né, um comércio ali e tal. E eles falaram, mas o senhor vai ser delegado e tal, o senhor já está para ser nomeado, a gente queria trabalhar e tal. Aí no primeiro momento, né, cabeirão, entendeu? Não sabia... Pega um da PEN, outro do MER. Eu não sabia exatamente e tal, não sabia. Eu era delegado adjunto, mal tinha começado, ainda estava muito verde ainda, né? Muito verde. Mas foi assim o primeiro contato. E na delegacia, depois, eles trabalharam lá, fizeram grandes trabalhos, entendeu? E a gente vai observando, né? O delegado, ele fica observando. Pô, é bacana, os caras aprenderam, fizeram um trabalho eu lembro, inteligente. Isso que eu ia falar, exatamente isso que eu ia falar agora. Tipo assim, vocês tinham uma característica, assim, de guerra para aprender, mas só que para chegar a esse momento, vocês tinham por trás uma inteligência exatamente, que funcionava muito bem, né? A proposta da inteligência é produzir conhecimento. Né? Essa é a proposta da inteligência. E esse conhecimento, ele é utilizado para você dar elementos para o inquérito policial, uma prova. A prova digamos assim, a essência né? Se você tiver um conhecimento que seja uma prova técnica no processo criminal, aquilo ali é a essência da inteligência, da atuação da inteligência. Para você levar isso à frente. Exatamente, né? Você conseguir né, fazer isso. Para não acontecer o que acontece muito hoje em dia, né? Porque a polícia prende e aí o judiciário solta, né? Se você tem... Sim, mas o judiciário solta porque as provas são fracas. Se as provas fossem consistentes, você tiver uma quantidade de provas suficiente, bem realizadas, o promotor não vai ter dificuldade de denunciar, o Ministério Público não vai ter dificuldade de denunciar, nem o juiz de condenar, porque não vai ter outro caminho. Porque ali como diz o outro, batom na cueca, né? Não tem jeito. Não tem jeito. O judiciário precisa de uma polícia atuante, uma polícia competente, né? Uma polícia que tenha um respaldo político muito bom, né? Que seja provida de pessoal, de equipamentos. É inadmissível você requisitar uma perícia e você chegar lá no local, o perito chegar para você, pô, doutor, eu não tenho esse equipamento.
Isso é chato. Entendeu? Isso dá uma ideia de incipiência, entendeu? De desleixo. Eu acho que, por exemplo, a polícia técnica, científica, ela tinha que ser dotada de todos os equipamentos necessários. Possíveis e Eu imagináveis. não posso chegar num local de apuração de um vazamento de gás sem pelo menos um equipamento para detectar o vazamento de gás. Eu não acho muito legal você se socorrer de empresas privadas para subsidiar a elaboração de um laudo. A gente faz isso porque não tem outro jeito. Mas o ideal seria que o profissional tivesse esses elementos. Então, no tocante à utilização, né, da inteligência, como eu te falei anteriormente, a inteligência ela serve para produzir conhecimento. E o suprassumo da inteligência é quando você consegue produzir um conhecimento que se antecipe aos fatos. Entendeu? Entendi. Fiz uma previsão que aconteceu. Então isso aí é o que é considerado o suprassumo da inteligência. E essa parte de inteligência eu só tive contato depois que eu fui nomeado delegado. Né? Eu fiz um concurso muito demorado, 4 anos. Tive que fazer uma parte na Academia de Polícia, outra parte na UERJ. Nós fizemos lá no Centro Unificado de Ensino e Pesquisa. Estudando efetivamente. E uma cobrança muito grande, né? Porque eram matérias completamente diferentes daquilo que eu tinha visto na faculdade. Na sua vida acadêmica. Eu tive muita dificuldade de entender, né, digamos assim, de me colocar naquele nível intelectual dos professores que era muito alto, pessoas cientistas sociais, pessoas do mais alto gabarito, entendeu? Isso existe ainda, doutor? Não sei, cara, não sei. Eu me lembro do nome dos professores, Pinot, Gisalho Gislene, me lembro desses nomes. Gisalho Nader, Gislene Nader. Porque é engraçado. Eu me lembro, eu não li mais nada deles assim, mas eu tenho guardado na minha mente, eu estudei muito aquilo, porque... Então, eu lhe fiz essa pergunta porque eu tenho pessoas que eu conheço que são delegados, que obviamente, se fossem tão capazes como o senhor estariam sentados no seu lugar e eu, fiz questão de... na verdade. Não, para mim é uma honra, mas... acho que não me eu sou um delegado, olha, eu sou um delegado como qualquer outro delegado do Rio de Janeiro, entendeu? Eu falo para você o seguinte, eu tive a felicidade, né, de encontrar o Magalhães e o Luiz, entendeu? Isso foi digamos assim, Papai do Céu conspirou. Conspirou, né? A favor? Porque eu até brinco, né? De bem intencionado, o cemitério tá cheio, não é isso? Aí tu imagina, um cara querendo, um jovem querendo fazer polícia, um delegado novo, se não tivesse o respaldo, né, de um grupo assim, de dois amigos. Dos caras chumbrianos, né? Braço direito e esquerdo. Porque na verdade, né, a história... O Magalhães é o braço esquerdo, né? Sabe por quê? É um triunvirato, né? Na verdade. Meu direito é o teu esquerdo. E aqui, do outro lado direito. Eu vou aproveitar esse gancho. Tem que ser, né? Eu vou aproveitar esse gancho, né? Eu falei do porquê desse respeito que eu tenho, essa admiração que eu tenho pelo senhor, até em função de conhecer muitos dois, né? E saber da capacidade de ambos, né? Tanto do Luiz Matos como do Zé Luiz Magalhães, que são meus amigos pessoais há muitos anos. Já estava conversando com o Luiz, ele estava no aniversário de 1 ano da minha filha, e minha filha completa domingo agora 30 anos. Quer dizer, então já se vão 30 anos aí, né? É muito tempo. E aí eu percebi ao longo disso, sabendo que ambos são duas cabeças pensantes e atuantes, né, terem tanta admiração. Eu falei isso para o senhor um dia. A primeira vez que eu tive a oportunidade de chegar perto. É uma admiração recíproca, você pode estar certo. Não, tenho certeza disso. Entendeu? Mas de vê-los eu de fora, né, falar, cara, esses caras que eu admiro pra caramba, mas que são meus amigos, aí eu tenho intimidade pra falar merda, né, enfim, e ver
o respeito e a admiração que eles têm pelo senhor. Então a equipe, coisa fantástica. A equipe que foi formada, né, por nós três, vamos dizer assim, né, ela começou dessa maneira. A célula máter foram os dois. E aí eu fui trabalhar na área de inteligência, desconhecia completamente a atividade de inteligência, a doutrina de inteligência, e eu tive a felicidade de trabalhar com um cara que é espetacular, que é o Coronel Romeu Antônio Ferreira, né? Coronel do Exército Brasileiro, pessoa muito conceituada, muito correta, e ali eu comecei a ter alguns acesso a algumas atividades, não é? E algumas facilidades, porque o sistema de inteligência ele é eficiente, né? Se você tiver uma estrutura sistêmica bem elaborada, aquilo ali é o que vai subsidiar grandes investigações, ou você vai ter aquele dado que complementa a tua investigação, você vai ter um elemento, você vai ter uma foto, você vai ter uma filmagem, enfim. Isso vai ter uma prova efetiva, né? É o que eu falei, né? Você tem um conhecimento que a inteligência, você captura os dados, analisa, né? Faz uma análise daqueles dados e daquilo você tira uma conclusão que é um conhecimento, né? O analista, ele produz um analista de pasta, ele produz um conhecimento sobre aquele determinado ponto, roubo de carro, sequestro, enfim, é mais ou menos assim. E ali eu tive esse acesso, fui claro, nesse momento que eu estou trabalhando na secretaria, na área de inteligência, eu fui observado, né? Estou sendo observado. Eu fui diretor de operações de inteligência na gestão do Coronel Romeu, no antigo CISP, que era o Centro de Inteligência e Segurança Pública. E o Coronel Romeu era o chefe de polícia? Não, o Coronel Romeu era o chefe do CIO, era o chefe do Centro de Inteligência e Segurança Pública no governo Marcelo Alencar, na gestão do general Nilton Albuquerque Cerqueira. Que é grande secretário, grande governador, espetaculares. A gente só tem gratidão e saudade desses dirigentes, né? Pessoas espetaculares. Então o general, eu fiquei sendo observado né, no caso pelo Coronel Romeu, que eu até então não conhecia, só conheci. Ele é que me convidou, ele me convidou para ir para lá. E pelo meu jeito, pela forma, pelo meu perfil, pela maneira de eu me conduzir, eles falavam assim para mim: pô, irmão, você é muito mais disciplinado do que os coronéis da PM. Eu falei: mas por que isso? Tem nada a ver? Por que isso? Não, isso aí é fato. Isso é fato. Entendeu? Então a gente conversava sobre a questão mais importante, né, na nossa vida, né, profissional, na nossa vida, né, como pessoas, como seres humanos, na relação de amizade, de companheirismo, até de casamento, é lealdade, né? Eu acho que não tem nada mais importante do que a lealdade. É melhor você lidar com uma pessoa leal, desonesta, do que você lidar com uma pessoa honesta, desleal. Isso aí não tem como. Então, diante dessa situação, ele percebendo que eu atendia essa expectativa dele de lealdade, ele começou a conversar com o general e, em certo momento, eu fui designado para DAS. E daí começa a história. Coloquei os dois na furada. É bonitão lá, né? Não, ele fala Inicialmente eu resisti muito, né? Falei: não vou pra lá nada, que isso, ninguém se dá bem lá, não vou não, vai sim, vai. Aí me convenceram, eles também aceitaram imediatamente isso. Isso é uma história épica. Bacana. Aí fomos pra lá, mas, meu irmão, foi a melhor coisa do mundo.
Entendeu? Para mim, assim, a minha realização profissional ali já era plena. Que foram muitas vidas. Exatamente. Ali porque eu voltei a ser o guarda-vida, né? Esclarece o que é DAIS. É Delegacia Anti-Sequestro. Então, volta um pouquinho e Tá. esclarece o que é DAIS. Eu fui. Só para dar uma. Eu estava doido para chegar nesse ponto, né? Que era para chegar na DAS, que é a Delegacia Anti-Sequestro. E o Dr. Raymond, na verdade, foi titular da DAS, e da onde eu tenho a honra de dizer que, eu sou amigo dos caras que zeraram o sequestro no Rio de Janeiro. Não só a gente, né? Haviam outras pessoas lógico, que participaram, que tem muito mérito também lógico, faziam parte a equipe. Ela foi agregando pessoas, valores, não é, durante esse período, essa estrada, né, que a gente segue aí. Mas o meu primeiro contato com eles, na verdade, foi na Entorpecente, tá? Como policiais que trabalhavam na equipe. Eu lembro eles foram designados. Com o Nélio Machado, né? Não. Eles trabalharam com o Nélio e depois a vida seguiu e nesse momento nós nos encontramos novamente. Nós tínhamos encontrado na 21DP, depois eu fui para a Delegacia de Roubos e Furtos contra Estabelecimentos Financeiros, conhecida como Sopa de Letrinha na época, que é a atual DRF, e dali eu fui para ser o titular da Entorpecente. Fui colocado lá pelo general e eles foram colocados pelo Hélio Luiz, pelo chefe de polícia da época, eu lembro, que era o Hélio Luiz. E trabalhamos ali, momento que nós tivemos a felicidade de tirar uma pessoa do cativeiro. A primeira vez, né, que eu me vi numa situação dessa. Da DRE, né? Nós éramos da DRE e eles tinham uma investigação de prisão para prisão do Sussuquinha. Sussuquinha, você lá ali da área. E isso aconteceu lá na Entorpecente. Foi o primeiro cativeiro que eu tive a honra de participar, porque é demais. Eu vou te falar, se tem uma coisa assim especial, é você tirar uma vítima do cativeiro, entendeu? Eu acho que é uma emoção inenarrável, é espetáculo, você se sente muito bem, entendeu? A gente falou isso, é um crime muito... É um crime que você, a polícia judiciária, né, pela Constituição, você tem a polícia judiciária, que é a polícia civil. Que é a polícia civil. Que é responsável pela investigação. E tem a polícia preventiva, né, ostensiva, que é a polícia militar. Que é a polícia militar. Que faz o policiamento, né, ostensivo. Embora esses papéis às vezes Sim, a polícia civil também. Exatamente. Às vezes as coisas se misturam. Eu sou favorável a uma boa relação, a um trabalho conjunto, a uma integração dessas polícias. Entendeu? Eu sou favorável a isso. Mas então a polícia civil, ela só atua pós-fato. Ela só atua depois de acontecido o crime. Depois que aconteceu o crime, a polícia civil entra. E a única hipótese que você tem numa atuação da polícia civil que tem uma vida em iminente e grave risco é no caso do crime de extorsão mediante sequestro. No caso da polícia preventiva ostensiva, até da polícia judiciária, numa ocorrência, você pode ter, eventualmente, um tomador de reféns, né? Um camarada que vai praticar um crime e para fugir ao distrito da culpa, né? Ele a prisão, ele vai lá e toma um refém. E aí começa, né? Tem essa parte também. Mas isso aí não é efetivamente a missão da Polícia Civil, que é investigação. Então, numa situação de investigação, você tem uma vida em iminente e grave risco. Você não sabe onde está, uma agulha no palheiro. E dali se estabelece uma negociação até você conseguir descobrir onde está essa pessoa e salvar a vida dessa pessoa, tirar, devolver ela para a família.
às vezes, durante esse período, essa pessoa sofre violências, a família fica extremamente traumatizada. Então, essa chaga, né? Aquele crime de extorsão mediante sequestro clássico, que envolve arrebatamento, cativeiro, negociação, carcereiro, cafezinho, aquela situação toda, aquela organização criminosa. Uma parte aqui para vocês entenderem melhor isso que o Dr. Raimundo tá explicando. Assistam a Divisão. Assistam os 2 primeiros episódios da Divisão. Em breve vocês vão ter as 2 primeiras temporadas, desculpe. E depois vocês vão ter a oportunidade de assistir mais 2, que vocês vão saber exatamente isso que o Dr. Raimundo tá contando aqui. E o trabalho do antissequestro é um trabalho que foi crescente, né? Claro que outros colegas delegados que dirigem a DAS fizeram lá um trabalho, mas na nossa época foi assim um momento em que a política, a polícia, a justiça, o Ministério Público, todo mundo tinha, né, essa intenção, esse objetivo comum de resolver essa situação. E até porque virou uma epidemia, né? E eu honestamente... Até vocês chegarem. Eu honestamente, eu vou ser muito sincero, não é querendo fazer papel de humilde, mas o resultado final ele foi muito além das minhas expectativas, entendeu? Entendi. Eu nunca poderia imaginar que nós conseguíssemos fazer o que fizeram, o que foi feito, né? A gente essa é uma parte da vida de vocês fantástica. E outro trabalho bom, né? Outro lado bom da nossa... Na verdade, todos os lugares por onde nós passamos, nós fizemos um trabalhinho legal. Daí vocês vão para a Core? Isso, aí dali demorou mais um pouco. Eu fui subsecretário de segurança, subsecretário de planejamento operacional. A gente estava conversando, né, nesse nosso bate-papo, eu estava prestando bastante atenção, porque tem esses pormenores da sua vida. Eu particularmente, né, nunca tinha ouvido do senhor, então eu tenho um grande fascínio por isso, porque acho a história interessantíssima, por isso essa curiosidade em passar para o público isso tudo. Mas o senhor vem aí vai na Entorpecente, já começa a fazer um trabalho muito legal. Muito legal a libertação desse sequestrado que eu te falei. E dali, logo depois da Entorpecente, a gente foi para a DAS. Da DAS, eu fui subsecretário, nós reestruturamos o serviço de operações especiais da polícia. Tá, mas na DAS, para o público entender melhor. Delegacia de sequestro. Não, beleza. Era uma epidemia de sequestro, vocês pegaram, o negócio fervendo. Isso. E zeraram o sequestro. A gente pegou em torno de 100 sequestros por ano, 100 e tantos sequestros por ano, dava uma média de 11 por mês. Então, com a minha indicação, né, com a indicação da equipe, na medida em que a criminalidade, os sequestradores, se ligaram que a gente estava indo para lá, eles começaram a soltar as vítimas sem pagamento de resgate. Entendeu? E nós pegamos um caso espetacular de uma senhora de 81 anos na época, disso em 1997, em novembro. Ela foi sequestrada. E nós tivemos a honra, a felicidade de libertá-la no dia 24 de dezembro, no dia de nascimento, né, de Jesus Cristo. Espetáculo. Eu fico até arrepiado aí. Então, demais. Então, nós tivemos essa passagem, passei pela subsecretaria e depois tive a oportunidade de tentar colocar em prática a qualificação, né, do homem, né, nessa isso questão na Secretaria de Inteligência. Na Secretaria de Inteligência não. Eu já tinha passado pela Entorpecente, pela DAS,
e pela subsecretaria. Pela subsecretaria. Na subsecretaria, eu te confesso que eu não fui muito feliz, porque ele era muita burocracia. Muito papel. Sub. Sub é a rainha da Inglaterra. Manda, mas não governa. Manda, mas não governa. Então, meu irmão, era complicado, entendeu? Mas estivemos lá, fizemos grandes coisas lá, Nós fomos investigar um caso, fomos lá para Campos, cumprindo ordem do governador, o Garotinho. Nós fomos para Campos para investigar uma onda de homicídios, né? Aí tinham matado o padre da Igreja Católica, o professor de boas maneiras do Garotinho e o filho do Dr. Redondo. Mas era uma situação... Eles achavam que era um serial killer por conta das vítimas serem homoafetivas. Entendeu? Mas não tinha nada a ver. Dois até tinham ligação, né? Foi o mesmo autor. Mas os outros eram... Mas aí vocês pegaram todo mundo? Todo mundo. Acabou com a farra. A coisa foi assim tão bacana que a gente chegava numa comunidade lá, aí vinha um camarada perto da gente, aí, porra, me aborda aí porque eu queria ser abordado pela força-tarefa. Então era um negócio legal. Dali nós passamos pro... Então, daí a história do Dias de Glória, que eu tanto falei no início. Né? Porque por onde vocês passaram, vocês deixaram um rastro de glória, né? Deixamos. Aí passamos para a CORE, para Coordenadoria de Recursos Especiais. Estruturação da CORE. Era SINAP ainda? Era SINAP, aí criaram o SIMPOL, que era a Coordenadoria de Inteligência Policial. Então, a parte de inteligência, da Coordenadoria de Inteligência e Apoio Policial, ela ficou divorciada da parte operacional. Então, aquele órgão foi criado, né, no papel, estava a Coordenadoria de Recursos Especiais. E nós fomos para lá, estruturamos aquilo, começamos a formar o pessoal. Eu passei por ali 2 vezes, teve 2 passagens pela CORE. E também foi espetacular, nós fizemos grandes prisões, coisas muito relevantes e importantes para a sociedade e para a segurança pública. Eu quero falar com o senhor de um episódio que eu vi a segunda posse na CORE. Eu vou resumir o que eu ouvi, tá? Para não ser muito prolixo. Em resumo, o doutor Raimundo falou para quem estava lá ouvindo, e estava lá o governador, o vice-governador, o chefe de polícia, tinha um monte de gente lá. O doutor Raimundo falou para todo mundo ouvir em alto e bom som. Eu posso estar enganado, se eu estiver enganado, você me corrige. Estou resumindo, ele falou assim: eu sou pago para defender a população. Eu não sou pago para defender o bandido. Então vocês sabem que eu vou defender a população, né? Estou errado? Defender o cidadão. Estou errado ou estou errado? Certo, é isso mesmo. E se tiver resistência, né? Se tiver resistência, nós vamos vencer a resistência oferecida. Se houver enfrentamento, nós revidaremos a injusta agressão, na medida certa. E é verdade, tanto nessa passagem tanto pela CORE, né? Vocês eram... Todo mundo tinha medo de fazer merda, né? Porque se você tem um órgão eficiente, né, tem um órgão que funcione, você que dita as normas. A vagabundagem vai ficar como? Vai ficar apavorada. Eles querem problema com todo mundo, mesmo com aquela equipe ali. Porque eles sabem que naquela equipe ali... Só que foi sei lá, eu não me recordo da época quem era o governador, quem era o secretário de segurança, eu não lembro, mas foi um golpe de mestre, eles colocaram vocês na CORE, né? Porque dentro da CORE, na verdade, vocês tinham, entre aspas, a inteligência, o helicóptero, vocês colocaram lá, algumas coisas vocês uniram, né? Algumas coisas que na verdade não eram unidas. Na verdade, o grande laboratório... blindado. O grande laboratório foi a DAS. A DAS, nós claro que a gente no que tange a organização administrativa, a organização sistêmica da unidade, a gente modificou muita coisa, entendeu? E algumas coisas deram certo, outras não deram, a gente teve que adequar e tal. Mas, a princípio, para você ter assim uma ideia,
A DAS ela foi estruturada como um órgão de inteligência, entendeu? Ela foi O estruturada... legado da DAS de vocês dura até hoje, né? Porque o que a gente vê por aí, na verdade, é sequestro relâmpago. Foi criado um protocolo eficiente. Tem um modus faciente, né? De como você não vê mais vítimas. Pô, muito, sei lá, posso estar enganado. O sequestro clássico acabou. Acabou, né? Não tem vítima em cativeiro, pedido de resgate. Isso acabou, vocês acabaram com isso. Isso acabou. Hoje você tem muita coisa aí relacionado ao roubo qualificado com a momentânea retenção da vítima. Que é aquele caso do Pix, aquele caso isso que eu ia falar. do cartão, que o cara vai deixa a pessoa cara no sai carro, vai levando, lá, isso, fazendo compra e tal. Mas bancar o cativeiro Não acabou. no Rio de Janeiro, eu acho que se o criminoso ousar fazer isso, é um péssimo negócio. É um péssimo porque negócio. ele vai rodar, vai entrar em cana, tenho certeza disso. E não vai receber, né? Não vai receber nada, é prejuízo. É um péssimo investimento. Se o cara quiser se atrasar, ele vai praticar sequestro. O importante disso é você também saber que o crime não compensa. Essa é uma grande verdade. A gente coloca aí a desculpa num monte de coisa, mas o criminoso é um camarada ambicioso e que acredita na impunidade. Se não tiver ninguém para resolver isso, a desordem vai ser... O caos total. Mas voltando lá a entorpecente, que foi a minha primeira oportunidade, nós estávamos um dia na delegacia e o delegado da delegacia supervisora de dia me liga. Alô, Raimão, era um delegado antigo, famoso, e eu estava começando a minha primeira titularidade. Uma unidade onde diziam que tinha uma cabeça de porco enterrada lá, porque lá ninguém era feliz. Que passava por ali, você saía com um problema. Aí o delegado ligou, né, aqui da delegacia supervisora de dia, ou seja, a delegacia ligada à corregedoria, dizendo que tinha uma pessoa lá que estava embriagada, mas que estava disposta, ela estava disposta a levar num local onde haveria uma quantidade muito grande de maconha em depósito. E eu peguei aquele cara, eles recebi na delegacia e tal. Pela minha natureza, é óbvio que eu queria ir na hora, naquele momento. Eu sou assim, eu sou imediatista, eu quero na hora, meu irmão, vamos lá agora, não vamos perder essa oportunidade. Mas nós não fomos. Calma aí, vamos no outro dia de manhã e tal. E eu falei até para os colegas, né, continua dando cachaça pro cara aí, porque depois o cara vai se acovardar, né? Se ele quiser beber um negocinho, vai lá no bar e paga para ele que amanhã eu dou dinheiro para você. Não deixa ele perder a coragem não, né? Está tomando coragem aí direto. Está perdendo coragem? Aí de manhã nós fomos lá e conseguimos apreender 3,5 toneladas de maconha, imagina. Que isso? Não sabia disso. Um depósito, Cara, porra, a Estrela também ajudou bastante, né? Aí teve o caso do Sussuquinha, foi interessante também. E na DAS nós tivemos vários casos maneiros, assim, espetaculares, entendeu? Da Mariana Roquete Pinto. A Mariana foi um caso bacana, né? Ela era a esposa do baterista do Titãs. E quando nós libertamos a Mariana do cativeiro, a poliçada toda cantando, polícia para quem precisa, polícia para quem precisa de polícia. Precisaram, né? E os caras fizeram um show em nossa homenagem, naquele Metropolitan. Foi uma onda. Deram a baqueta pro Magalhães. Né? Deram pra gente, mas o Magalhães segurou pra ele. Mas sabe como é que ele é? É a cara dele, né? É a cara dele, né? Eu ganhei um macaco do Coronel Romeu, um gorila, um boné da DAS. Essa eu não sei. Até hoje. Então me conta que eu vou gastar ele. Vou fazer um registro lá na Delegacia de Descoberta de Paradeiros para descobrir onde está o gorila. Eu tenho certeza que está na casa dele, hein? Tenho certeza. Eu fiz uma busca de apreensão. E ele é escondido. Ele nega. Mas deve estar pendurado lá em algum lugar aquele gorila. Escondido. E nós tivemos lá casos interessantíssimos, né? Tem um episódio interessante. A minha irmã, ela é espírita, né? E ela frequenta um centro, um determinado bairro do Rio de Janeiro, e ela é daquele tipo de pessoa que acha que a religião protege ela de qualquer perigo.
nada vai me acontecer porque os orixás não vão deixar acontecer porque hoje é não sei o quê, então a festa de não sei quem e tal. E numa dessas festas aí, esses rituais, né, ela voltou tarde, num domingo, lá de Irajá, né? Ela vinha de Irajá e tal, eu não sei por que ela parou o veículo na porta do imóvel dela, né, no Flamengo. E naquele momento ela foi abordada por um grupo de criminosos que exigiram que ela estava fora do carro, que ela entrasse no carro. Mas ela não quis entrar no carro, ela saiu correndo, entrou no bar, ou seja, errou, né? Porque você não deve reagir. Nossa. E o ladrão, né, o roubador, foi atrás dela com a arma em punho. Ela chegou a entrar no banheiro do bar e o camarada chegou a entrar no bar e a metade desse trajeto com o objetivo de alvejá-la. De alvejar. É. E estava em curso uma investigação na DAS de uma pessoa, de um dono de um mercado, que havia sido arrebatado em circunstâncias semelhantes. Eles ficavam observando os automóveis. Quando viam que era um automóvel um pouquinho melhor, eles acreditavam que aquela pessoa tivesse condição de providenciar uma grana rápida, uma quantia boa. Tanto é que eles pegaram um dono de mercado, não é? E levaram esse dono de mercado, pediram um dinheiro, veio fácil. Eles usavam uma estratégia inteligente. Eles pediam para dar 2 voltas, a pessoa que ia levar o resgate, eles pediam para colocar dentro do saco e dar 2 voltas no campo de São Cristóvão. E em determinado momento, eles mandavam outra volta, para ver se não tinha ninguém atrás. Dá outra volta. Em determinado momento, eles mandavam a pessoa pegar a linha vermelha, parar, subir e mandar parar. E jogava no meio da subida o pacote de dinheiro. Aí saía um cara de dentro da barreira do Vasco, de moto, ia lá, pegava e voltava. Então o que acontece? A gente já começou a sabedor disso. Investigar e tal, fizemos umas campanas, né? Um abajur, né? Uma vigilância, termo mais técnico, ali em São Januário. E na semana que antecedeu essa abordagem da sua irmã. E eu liguei para ele, liguei para o Magalhães e para o Luiz e falei, meu irmão, acho que os caras que roubaram a minha irmã são os mesmos caras de lá. Lá de São Cristóvão. Aí os caras disseram, o doutor tá viajando, o doutor tá maluco. Aí, meu irmão, não tem jeito, tá maluco. Bom, e o que eu fiz? Eu, no momento que tomei conhecimento que ela tinha sido roubada, eu fiz uns contatos ali onde eu moro com as pessoas que eu conheço, com alguns policiais, e esses roubadores, como não havia ninguém no carro, eles levaram a pessoa que estava acompanhando a minha irmã, mas em determinado momento eles soltaram, que a pessoa começou a chorar e tal. Ele, manda esse grandão chorando embora, não adianta nada, não vamos arrumar nada aqui, vamos ficar só com o carro. E eles saíram fora com aquele carro, só que foram perseguidos pela polícia militar, trocaram tiros, acabaram sendo alvejados, eram 4, 3 sucumbiram e 1 ficou vivo. Daí eu fui lá no hospital, aí eu olhei, o cara tinha um cavanhaque, né? O líder tinha um cavanhaque, aí eu olhei, o cara estava queimado de sol, mas onde tinha o que ele tinha raspado o cavanhaque estava branco, né? Mas já era cadáver. Tá. Aí eu fotografei e mandei para eles. Olha o cara aí. Aí os caras fizeram o que? Não, aí, meu, como é que pode isso? Teve uma da COI que nós atuamos, eu fui chamado no Tribunal de Justiça e tinha um advogado muito prestigiado na época, que era o Wilson Mirza, né? E tinham recebido lá um disque denúncia dando conta de que o filho dele seria sequestrado e que os autores do sequestro estariam aliciados naquele Morro do Salgueiro,
Né? Aí nós fizemos nós estávamos na Cor, fizemos um planejamento e tal, deixamos um grupo na Sans Pena, o outro grupo foi para a casa do padre, no Sumaré, descemos pelo mato, só que estava havendo um baile funk, imagina, por isso você não pode entrar numa comunidade tendo um baile funk, é uma troca de tiros, nós teremos vitimizados vários inocentes. Aí seguramos a operação, depois essa operação, quando amanheceu, a festa acabou, nós descemos. E durante o baile, eu tive a atenção voltada para um indivíduo que tinha um casaco de jeans, com tipo uma pele branca, tipo um negócio branco uma assim na camurça, gola. Um bagulho desse, parece pele de carneiro, que ele fala e tal. Enfim, aí todo mundo fala com esse cara e tal, não sei o que, tudo bem. E quando nós descemos, tinha uma pessoa, uma mulher, né? Está muito em moda hoje a violência contra a mulher, não é uma coisa que a gente repudia, né? E eu acho que a gente não deve, de maneira nenhuma, não é, fazer qualquer tipo de ação hostil contra a mulher. Mas tinha uma senhora lá que havia sido agredida pelo marido, né? E aí demos aquele atendimento para conduzi-la para a delegacia, para fazer o registro, mas ela não estava muito interessada nisso. Ela preferiu, não, isso aqui é besteira, ele é meu homem, é meu marido, eu dependo do pai das minhas filhas, ele está fazendo isso porque ele está drogado, porque ele está alcoolizado, e eu quero ir para minha casa. Isso já existe há tanto tempo. E aí nós fomos lá, até evitar que ele voltasse a agredir. Nós fomos lá, levamos ela até em casa, insisti muito que ela fosse na delegacia, mas ela disse que não, que ela tinha caído no chão, que ele não tinha batido nela, aquelas desculpas, né? Mas no momento que a gente levou esse casal para casa, né, de volta, né, deixamos ele lá quietinho, né, comportado, e você convencido para uma operação. Foi conversado com ele para que ele tratasse a mulher dignamente. E ele aceitou. Mas nesse momento, quando eu entrei na casa dele, eu visualizei na casa vizinha um casaco. O tal do cara. Cara, assim mesmo que eu estou te falando. Aí eu falei, eu estava com um colega chamado Zacarias, vai lá, vamos naquela casa lá. Eu falei, umas pessoas separando, tinham duas mulheres e um cara. Estava o proprietário do casaco, a mulher e a sogra. Aí eu perguntei para a sogra, qual é o nome dele? Ela falou o nome. Perguntei para a mulher, falou outro, diferente. Então tem alguma coisa errada. Não tá legal essa história. Aí nós fizemos uma busca e era um sequestrador procuradíssimo, lá da nossa época da DAI. Lá de trás. Que tinha sequestrado uma empresária de ônibus também com 80 e tantos anos, entendeu? Essa história da empresária de ônibus de 80 e tantos anos? Essa não. A história, o primeiro caso nosso foi aquele da véspera de Natal. Então, que era uma senhora também, essa era da Gillette do Brasil. Ela era a essa esposa, agora que você está falando. Essa já era outra, era da empresa de ônibus, mas também coincidentemente com 80 e poucos anos. Entendeu? Nós libertamos lá aquela pessoa lá na época e faltou prender esse indivíduo, que foi preso. Um outro caso interessante, eu e o Luiz Matos viajamos para a Bahia para prender um sequestrador nós estávamos na Core, que tinha fugido da 26DP, Todos os Santos. E na fuga até foram vitimados alguns policiais que faziam a segurança, da polícia militar. Tinha uma viatura, um camburão, que ficava na porta da 26, mas a ação foi promovida pelo tráfico. Se eu não me engano, tinham outras cabeças. Foi uma parada muito violenta. Então, né? E esse cara fugiu, né? Aproveitou e fugiu. O objetivo era para tirar um traficante famoso. Tiraram e esse cara foi embora. Foi na carona. Ficou lá na Bahia. E nós fomos até lá. E o Luiz me mostrou a foto do cara e tinha uma manchinha assim, eu falei, Luiz, esse cara tem uma pinta. Aí o Luiz, não tem pinta nada, doutor. Isso é foto mancha da foto. Aí nós chegamos lá na cidade, eles fizeram a investigação e tal,
e descobrimos que ele estava trabalhando num posto na cidade que era Mucuri, só tinham 2 postos de gasolina. Nós fomos no primeiro para abastecer, não era, só podia ser no outro. E quando nós chegamos na casa do evadido, né, do fugitivo, a mulher dele, rapaz, aloprou, caiu para dentro da gente na pancada, na porrada, achando que havia uma história lá de estupro, né? E quando a gente caiu para dentro da casa dela para pegar o sujeito, né, o fugitivo, ela começou a querer lá entrar em luta corporal, mas a gente deu aquela segurada e conseguimos prendê-lo lá no telefone, onde ele costumava fazer os negócios. E aí, para surpresa nossa, o cara tinha ou não tinha pinta? Tinha pinta. Claro que tinha, pô. Claro que tinha. Claro que tinha. Gente, olha só, se a gente ficar aqui conversando... Então, tem várias histórias maneiras. A gente vai ficar conversando um tempão. O que eu queria, na verdade, era que vocês conhecessem um pouco da história de vida do Dr. Marcos Reimão, que, como eu disse antes, vou repetir, é uma lenda viva, um cara, fantástico, que passa ainda, né, pelo nosso cotidiano, e dar parabéns a ele por tudo que ele fez pela sociedade, enfim. É isso aí, muita gratidão envolvida nesse... O importante, né, desde do início de tudo, né, eu sou um cara que a minha religião é a Polícia Civil, entendeu? Isso é importante frisar. Né? Eu tenho também digamos assim, uma parte também lá uma saudade lá da minha época de juventude, lá no Corpo de Bombeiro, como guarda-vida, mas a minha religião é a Polícia Civil. E o que eu desejo é que a polícia cada vez fique melhor, que ela consiga recuperar o prestígio que ela sempre teve, a força, o respaldo das autoridades. Não adianta destruir a polícia, não adianta. A polícia, ela não é recrutada em outro planeta, em outro mundo. Os policiais, eles são pessoas que são ou conhecidos ou amigos, que você já conhece desde pequeno, que conviveram durante anos. Então não são pessoas diferentes de você, são pessoas normais, né? E como qualquer ser humano, tem os seus problemas, suas virtudes, né? Como todo seus mundo, defeitos. né? Então, mas o que eu desejo para a polícia é isso, é uma polícia forte, uma polícia respeitada, não aquela polícia que vai para a justiça e a justiça entende que o policial hoje, no atual momento, que o policial é culpado até prova em contrário. Ou seja, a inversão do ônus da prova. Quando você tem que o indivíduo, pela Constituição, para ser considerado culpado, ele precisa ter uma sentença penal condenatória transitada em julgado. E já o policial não. O policial sofre nesse dia a dia, nesse combate com a criminalidade, ele também sofre sabotagens. É muito difícil, essa missão é dificílima. Você prende o sujeito aqui. Ele lá na justiça, ele vai falar a verdade quando ele for inquirido? Ninguém produz prova contra si mesmo. É verdade. Ninguém produz. Então, essa é a grande dificuldade. Muitos problemas que advêm, né, desse exercício profissional terminam em processos, em aborrecimentos, entendeu? E, invariavelmente, em injustiça. Entendeu? Tem muita gente que erra, erra erros graves, que merecem, né, reclamam apuração e repressão, mas não da forma como as coisas vêm acontecendo, com alguns criminosos sendo libertados,
mesmo havendo farta comprovação do crime, né? do crime. Mas houve alguma falha, né? Eu acho que, como foi colocado, né, a polícia precisa mostrar sua competência, né? E não ficar reclamando, porque quando você reclama, a polícia prende, a justiça solta, aí fica aquela ideia de que o culpado disso é uma desculpa do incompetente, né? Ah, não, peraí. Mas não é bem... entendeu o que eu quero dizer? Entendi, a gente precisa prestigiar o policial. Mas eu vou aqui vestir a camisa de quem está do outro lado. Eu vou falar uma coisa com muita sinceridade para o senhor. Eu acho que na polícia, cara, precisa mesmo, o que a polícia precisa de mais doutores Marcos Geimão, mais José Luiz Magalhães, mais Luiz Matos, entendeu? Mais pessoas que vistam a camisa mesmo e façam papel de polícia e que é isso aí, e que protejam o cidadão. Eu acho que eu como cidadão, o que eu quero é a proteção de vocês. Eu vou te falar uma coisa. Imagina as dificuldades que vocês passam, mas... a polícia civil, né, ela é uma polícia, né, que ela vem desde a época do Distrito Federal aqui. Então é uma polícia com uma história, né, de luta e de glória magnífica. Dias de luta, dias de glória. Magnífica. Nós tivemos grandes valores, grandes policiais. Olha, e eu tenho certeza, eu tenho convicção do que eu estou falando. A gente tem uma qualidade muito boa de material humano. E eu confio muito nos meus colegas que estão aí lutando com toda essa dificuldade, toda essa carência de efetivo, né? Tem um pessoal que não quer nada, mas a maioria... A maioria quer. A maioria quer. Mas essa maioria, na verdade, é uma minoria, porque a gente tem pouco efetivo. Então a gente precisa melhorar isso. A polícia, na minha época, eu não fiz o concurso, você precisava do 2º grau. Agora você tem que ter um curso superior. Olha o nível, né, que já se conseguiu. Né? Já se conseguiu colocar o Tira numa condição bem próxima do delegado, entende? Uhum. Agora, para isso se concretizar, a gente precisa valorizar mais esse profissional, com treinamento, com um salário digno, não é? A gente precisa prestigiá-lo, precisa respaldar essas ações, não transigir com abuso, com incompetência, com desleixo, enfim. A gente tem que, com desídia, a gente tem que promover incentivar. Você tem que ser locomotivo, o delegado tem que ser locomotivo, entendeu? Ele tem que ser o cara que vai puxar. Meu irmão, vambora, vamos em frente. E é isso. Por isso que eu falo que a polícia precisa de mais pessoas como o senhor. A missão, no meu entender, ainda não está integralmente cumprida, mas já está... Está encaminhada. Agora já está mais... O guarda já está velho, já está cheio de defeito. Isso aí, gente. Queria agradecer aqui ao Dr. Rimão, foi um prazer inenarrável, estar sentado aqui com ele, bater esse papo. Dr. Rimão, cara, muito obrigado, tenho uma admiração muito grande. É sempre verdadeiro. Eu sou um mortal como qualquer outro, como Magalhães, Luiz. Nada disso teria acontecido se não fosse essa conjugação de estrelas, né? A minha estrela, com a estrela do Magá, com a estrela do Luiz, com a estrela lá do general, do coronel Romeu, do governador Marcelo Alencar, que efetivamente vontade política e respaldo foi o que a gente teve. E motivação, nós tivemos motivação. Isso acontecesse. Isso aí, gente. Nosso papo vai terminando por aqui. Queria, de novo agradecer ao Luiz Matos e ao Magalhães, que, como eu disse desde o início, são
meus amigos pessoais há muito tempo e eu enchi o saco deles porque eu queria muito bater esse papo com o Dr. Raimon aqui. Muito obrigado. E é isso aí. Obrigado, Dr. Raimon. Não, amigo. Agora eu estou aguardando uma oportunidade. É porque eu vou ser sincero a você e às pessoas que estão nos assistindo. Eu vou te ser sincero. O papo, ele tem que ser num certo nível, Mas eu aguardo essas pessoas, que estão nos ouvindo e que com certeza farão concurso para a polícia, algumas delas têm essa vocação profissional. Eu acho que isso é muito importante, Eu aguardo vocês lá na academia de polícia, se eu tiver a oportunidade no futuro de bater um papo para contar umas histórias mais black trunk. Mais casca grossa. Acho que o Dr. Raimon vai contar aqui em primeira mão. Ele falou aqui que quer encontrar com vocês na academia de polícia. Conta aí, Dr. Raimon. Não, olha só, eu fui num determinado evento que eu me encontrei com o atual secretário de Polícia Civil. E aí ele me sondou: Raimon, vem cá, eu quero que você bata um papo lá com a rapaziada que tá fazendo o concurso agora lá na academia e tal. E eu aceitei, Falei com ele: não, eu estou à disposição, vai ser uma honra. E estou aguardando essa convocação, Se ele entender que ainda está de pé. Então eu vou ter essa oportunidade de conversar aí num papo mais restrito, à comunidade policial. Falar a língua que eles vão falar sobre o que foi a nossa passagem na antissequestro, a nossa passagem na CORE, na entorpecente, que isso de repente de alguma maneira vai dar mais emoção à aula. Que não é aula. É igual assistir um filme. É mais fácil eu aprender com os atuais do que eu ensinar. Mas a gente vai. Duvido. A gente vai. É tudo diferente, Eu duvido. Gente, é isso aí. Nosso papo termina por aqui. Agradecendo aí. Queria terminar como eu termino sempre. Fiquem com Deus que habita em vocês, tá? E se vocês gostaram do papo, não deixem de se inscrever, curtir, compartilhar, tá bom? Faça o concurso para a Polícia Civil. Um abraço forte, valeu!